Fala pessoal, tudo em paz? Aqui quem vos fala é a professora Cássio Lima. Sejam bem-vindos ao treinamento OBMAP 60 dias. Estamos aí no 39º dia do nosso treinamento e hoje faremos a resolução das questões de 6 a 10 da OBMAP 2011, nível 1, primeira fase. Questão 6. Quando o João vai para a escola a pé e volta de ônibus, ele gasta 1 hora e 15 minutos. Então, pessoal, para João ir de sua casa à escola, ok? Ele gasta 1 hora e 15 minutos. Então, ele vai e ele volta. 1 hora e 15 minutos. Lembrando que ele está indo a pé e está voltando de ônibus. Beleza? Ok, tranquilo. Continuando. Quando ele vai e volta de ônibus, ele gasta meia hora. Então, se ele sai da sua casa e vai de ônibus e ele volta de ônibus, ele gasta 30 minutos. Ok? Se ele gasta 30 minutos, deixa eu só ajeitar aqui, acho que está dando para ver. Ele gasta 30 minutos. Se ele gasta 30 minutos, é 15 minutos para ir e 15 minutos para voltar. Lembrando que aqui ele está indo de ônibus, beleza? Olha só que desenho lindo. Para cada meio de transporte, o tempo gasto na ida é igual ao tempo gasto na volta. Quanto tempo ele gasta quando vai e volta a pé? Pessoal, se ele for e voltar a pé, quanto tempo ele vai gastar? Olha só que interessante. Falou que para ir e para voltar de ônibus é 1 hora e 15. Aqui embaixo falou que para ir e voltar de ônibus é 30 minutos. Logo a gente descobriu que para ir é 15 minutos. Portanto, pessoal, aqui para voltar também é 15 minutos. Para voltar é 15 minutos. Ou seja, se ele gastou 1 hora e 15, então a pé ele levou 1 hora. Ok? Então, para ele ir e para ele voltar a pé, ele vai gastar 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Ou seja, ele vai gastar um total aí de 2 horas. Letra C. Beleza? Tranquilo? Questão 7. Vovô Eduardo comemorou todos os aniversários a partir de 40 anos, colocando no bolo velhinhas em forma de algarismos de 0 a 9. Para indicar sua idade. Primeiro ele comprou as velhinhas de número 0 e 4. Então, olha só, o vovô Eduardo ele vai comemorar a partir dos 40 anos. Ele comprou as velhinhas 0 e 4 para formar a idade dele, 40, ok? Ele sempre guardou as velhinhas, olha só. Então, ele guardou as velhinhas para usar nos próximos aniversários, pessoal. Comprando uma nova somente quando não era possível indicar sua idade com as guardadas. Hoje, o vovô Eduardo tem 85 anos. Quantas velhinhas ele comprou até hoje? Pessoal, então ele vai indicar todas as idades até chegar em 85 anos. E ele sempre vai reutilizar as velhinhas que tem. Então ele comprou primeiro as velhinhas de número 0 e 4. Depois ele vai completar 41. Então a de número 4 ele vai reutilizar. Ele vai comprar a de número 1. Depois, 42 anos, ele vai comprar a de número 2 e vai reutilizar a número 4. Depois vai comprar a de número 3 e vai reutilizar a número 4. Olha só, quando chega no 44, ele já tem uma de número 4. Só que aí, pessoal, ele precisa comprar mais uma de número 4 para poder formar 44, ok? E assim por diante. 45, ele vai comprar a velhinha número 5. 46, ele vai comprar a velhinha número 6. 47, a velhinha de número 7. 48, a velhinha de número 8. 49, a velhinha de número 9. Aí ele vai chegar nos 50. Quando ele chegar nos 50, ele já tem os 5 aqui, ó. Então, 50. Tranquilo? E aí ele já tem um 0 aqui. Então, vai ficar 50. Depois vai ser 51. Ele já tem os 5 e já tem 1.
Ok? Pessoal, o que a gente vai observar aqui, para não demorar muito? Ele vai ter que ter todas as velinhas, todos os algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Além dessas, vai chegar uma hora que ele vai completar 55. Então, ele vai precisar comprar mais uma velinha 5. Ok? Vou colocar mais uma velinha 5. Vou colocar de vermelho. Vai precisar comprar mais uma velinha 5. Vai chegar uma hora que ele vai comprar 66. Então, vai precisar comprar mais uma velinha 6. E vai chegar uma hora que ele vai completar 77. Vai precisar comprar mais uma velinha 7. Agora, não vai precisar ele comprar 88, né? Porque aqui vai só até 85, então não precisa comprar outra velinha 8, ok? Lembrando que ele precisou comprar também outra velinha de número 4, porque repete, 44. Vou colocar aqui, que eu tinha acabado esquecendo, né? Pronto, pessoal. Então ele precisa de todos os algarismos e vai precisar de mais um 5, de mais um 6, de mais um 7 e de mais um 4. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 velinhas. Ok? E aí, pessoal, entenderam bem direitinho essa questão? Foi tranquila? Questão 3. Jorginho desenhou bolinhas na frente e no verso de um cartão, ocultando parte do cartão com sua mão. Ele mostrou 2 vezes a frente, então ele vai mostrar 2 vezes a frente e vai mostrar 2 vezes o verso, como na figura. Quantas bolinhas ele desenhou? Então, pessoal, nós estamos vendo aqui 4 imagens, mas é repetido, porque tem uma hora que ele vai tampar com a mão. Então, primeira pergunta: quais dessas figuras representam o mesmo lado? Entendeu? Porque vai formar o pazinho aí. Tem 2 que é a mesma. Aí vocês perguntam aí qual é. O que eu observei primeiro, olha só, essa bolinha está no centro. Aqui nós temos também uma bolinha no centro. Logo, pessoal, se essas 2 estão com a bolinha no centro, a gente pode dizer que é a mesma folha. Ele mostrou 2 vezes. Eu vou chamar de lado 1, tá bom? Então, aqui é o lado 1 da folha. Ele mostrou 2 vezes. Observe que nas outras não tem essa bolinha no centro, ó. Não tem, ok? Então, esse é o lado 1. E o que sobra só pode ser o lado 2. Ok? Agora, vamos contar as bolinhas. Olha só, no lado 1, a bolinha está aqui no centro e está aqui. Depois, a mão dele vai tampar uma bolinha, ok? Vai tampar uma bolinha. Logo, esse lado, ele vai ter quantas bolinhas? 2. Porque quando ele mostrou aqui, ele tampou uma das bolinhas, tá bom? Que aqui tinha 2. Ele tampou uma. Que no caso ele tampou essa. Pronto. Figura do lado 2. O lado 2, a gente observa que aqui nós temos 3 bolinhas. Foi o que aconteceu aqui, ele tampou uma bolinha. Logo, o lado 2, ele tem quantas bolinhas? 3. Porque aqui ele tampou uma, então é 2 bolinhas mais 3 bolinhas. 2 mais 3, nós teremos aí 5 bolinhas, tá bom? De um lado tem 2 e do outro lado tem 3. Tranquilo? Questão 9. A figura mostra 2 homens erguendo um piano com uma corda. Se um dos homens puxar 15 metros de corda e o outro puxar 25, quantos metros o piano vai subir? Pessoal, então imagina que esse aqui vai puxar 25, esse aqui vai puxar 15. Para a gente saber quantos metros vai subir, basta nós calcularmos a média. É só somar 25 mais 15, que é o total de metros, e dividir pela quantidade de homens, que é 2. 25 mais 15 vai dar 40. 40 dividido por 2 fica 20 metros. Então, vai subir 20 metros, letra B. Beleza?
Vamos agora para a questão 5. Olha só, a tabela apresenta as 5 seleções de futebol feminino mais bem classificadas no ano de 2010, segundo a FIFA. Cada X na tabela significa que a seleção na linha correspondente está mais bem classificada do que a seleção na coluna correspondente. Por exemplo, a Alemanha está mais bem classificada do que o Brasil. Pessoal, está dizendo o seguinte, que, por exemplo, Alemanha e Brasil tem um X bem aqui. Isso significa que a seleção da linha, ou seja, a Alemanha, está bem mais classificada, está mais bem classificada do que a seleção da coluna, que no caso é Brasil. Então, se o X está aqui, a Alemanha está mais bem classificada do que Brasil. A Alemanha também está mais bem classificada do que Japão. A Alemanha está bem mais classificada do que Suécia. Tá bom? Beleza. Pergunta, qual é a seleção que ocupa a 4ª posição? Quem é que está em 4º lugar? Vou colocar assim, pessoal, bem simples. A Alemanha está bem mais classificada do que quantas seleções? 3. Tem 3x. O Brasil está bem mais classificado do que o Japão e do que a Suécia. Então, 2 seleções. O Brasil está melhor do que 2. Estados Unidos está melhor do que 4 seleções. Olha só, 4. Japão, o Japão não está melhor do que nenhuma. E a Suécia está melhor do que o Japão. A pergunta é, quem está na 4ª posição? Então, vamos lá. Quem está na 4ª posição? Quem está em primeiro? Quem está em primeiro é os Estados Unidos. Primeiro. Ele está melhor do que 4 seleções. Quem está em segundo? Em segundo é a Alemanha. Está melhor do que 3 seleções. Quem está em terceiro? Em terceiro está o Brasil. Melhor do que 2 seleções. E quem está em quarto? Quem está em quarto é a Suécia. Melhor do que uma seleção, que no caso é o Japão. O Japão é o último, porque não está melhor do que nenhum. Então, quem está em 4ª posição seria Suécia, letra E. Beleza? Pessoal, então, deixem aí nos comentários se vocês entenderam as questões, se foi rápido demais, tá bom? Possamos estar firmes aí nessa reta final de treinamento para o OBMEP. Fiquem com Deus e um forte abraço.